Estrada com os profs. E hoje tem dica de física. Fala moçada, tudo bem? Professor Glenis tem aqui na Estrada com os profs. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre eletrodinâmica, sobre corrente elétrica. São elétrons passando por um fio condutor e esse fio em geral é de metal. O que acontece? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. A corrente elétrica é representada pela letra I, que é a intensidade da corrente elétrica. Ela é determinada por uma certa situação, que é a quantidade de carga que passa pelo fio em um determinado intervalo de tempo. Então, dá uma olhadinha aí, a corrente elétrica é a carga em coulombs pelo tempo que estará em segundos. Então, coulomb por segundo é corrente elétrica. E coulomb por segundo nós vamos chamar de ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Aí você está se perguntando, o que você está se perguntando, professor? Eu por enquanto nada, mas tudo bem. Mas você está se perguntando, por que a corrente elétrica passa por um fio? Por que quando eu ligo uma pilha num fio, numa lâmpada, a lâmpada acende, por exemplo, e a corrente vai? Devido a uma situação chamada de diferença de potencial, a DDP, a voltagem, tá ok? Nós vamos chamar de tensão ou DDP, representado pela letra U ou representado pela letra V. Quando você estabelece uma diferença de potencial, uma tensão, existe uma corrente elétrica que passa pelo fio, tá ok? Você vai prestar um pouquinho de atenção quando aos submúltiplos, como é muito comum aparecer em miliamperes, a corrente elétrica em miliamperes. Não esqueça que o mili é 10 a menos 3, beleza? A gente vai falar assim, professor, qual é a função da corrente elétrica? O que a corrente elétrica faz? Bom, ela faz os aparelhos funcionarem, né? Isso através de vários efeitos. Um deles é o efeito Joule. Você sabe o que é o efeito Joule, professor? Não sei, explica para nós, professor. Ele não sabe o que é o efeito Joule, eu vou explicar para vocês e para você o que é o efeito Joule. O efeito Joule é o efeito que acontece, o que a corrente elétrica faz quando passa por uma resistência, ou seja, aquecimento. O efeito Joule é o aquecimento devido à passagem da corrente elétrica. E nós temos muitos outros efeitos da corrente elétrica. Um deles é o efeito Joule, que é o aquecimento. Outro é o efeito luminoso. Outro é o efeito químico. Outra situação, efeito fisiológico da corrente elétrica no corpo humano. Já tomou um choque, professor? Já? Conte pra nós como é que foi teu choque. Não foi nada agradável. Não foi nada agradável. Quando você toma um choque, o que acontece? Pode ter queimaduras devido ao efeito Joule. Você pode ter da taquicardia, o coração dispara, e contração muscular. É extremamente perigoso. Então esses são os efeitos da corrente elétrica. Na sequência do nosso conteúdo, a gente vai ver umas situações, não vamos atropelar as pessoas, a gente vai ver uma situação chamada de primeira lei de Ohm e resistência elétrica. Mas isso numa próxima oportunidade, beleza? Valeu, moçada! Tá aí mais uma dica na Estrada com os profs. Tá meio dormindo, senhor? Eu tava prestando atenção no trânsito.